Que coisa maravilhosa. Eles tentando jogar pra cima do Flávio Bolsonaro algo que eles fizeram, só que num caso muito pior. Evento financiado, patrocinado pelo Daniel Vorcaro. O diretor-geral da Globo fala que é amigo do Daniel Vorcaro e o Daniel Vorcaro dando 160 milhões pra Globo. Então, tem que fechar a Globo, então. Pelo argumento dos jornalistas da Globo, a Globo teria que ser fechada. Ou a Globo é corrupta. Pitoli, o PT está fazendo o seguinte, orientando a militância, os seus dirigentes, os congressistas do partido, a evitar exageros e ataques pessoais ao comentar o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. Por que será? Faquinha enquadra Gilmar e causa uma nova guerra no STF. Se tem guerra no STF, bom pra gente. Duas reportagens hoje mostraram uma rachadura, gente, escancarada dentro do Supremo. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Delegado que pediu quebra de sigilo de Lulinha é afastado do caso. É isso mesmo. A Polícia Federal promoveu nesta sexta-feira uma mudança no comando das investigações relacionadas à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. O delegado que conduzia os trabalhos e havia solicitado a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi retirado da apuração. A alteração foi oficialmente comunicada ao ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, responsável pela relatoria do caso na corte. Nos bastidores, a mudança ocorreu em meio ao avanço das investigações envolvendo supostos esquemas criminosos ligados a fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas do INSS. Inicialmente, Mendonça participaria de uma reunião de alinhamento com integrantes da Polícia Federal para discutir os desdobramentos da Operação Compliance Zero. A ação investiga irregularidades atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. O relatório final da investigação ainda não foi concluído e o ministro segue analisando medidas cautelares relacionadas aos investigados apontados como integrantes de organizações criminosas suspeitas de participação nos desvios contra beneficiários da Previdência. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou oficialmente os motivos da substituição do delegado responsável pelo caso. O senador Carlos Viana, presidente da CPMI, afirmou, abre aspas, acabo de oficiar o diretor-geral da Polícia Federal cobrando explicações imediatas sobre a troca do delegado responsável pela investigação das fraudes no INSS, caso que também alcançou o filho do presidente Lula. O Brasil não pode aceitar dúvidas, silêncio ou coincidências em uma investigação que revelou uma das maiores fraudes morais já praticadas contra aposentados e pensionistas. Como senador que presidiu a CPMI do INSS, acompanhei de perto o sofrimento de milhares de brasileiros roubados depois de uma vida inteira de trabalho. Trocar o delegado responsável pelo caso em um momento tão sensível exige transparência absoluta e respostas claras à sociedade. Quem não deve não teme investigação. Fecha aspas. Parabéns ao senador Carlos Viana. O Brasil exige explicações. Que a troca do delegado não seja para blindar Lulinha. O checkmate que o Flávio Bolsonaro deu ontem na entrevista na Globo News foi um dos momentos, se não o momento mais humilhante que os jornalistas da Globo já tiveram que passar ao vivo. E olha que o Bolsonaro em 2018 também fizeram eles passar muita vergonha. Mas ontem, quando o Flávio Bolsonaro esfrega na cara que a Globo recebeu 160 milhões no programa do Luciano Huck, do Vorcaro, justo após a Júlia, aquela jornalista, dizer que, olha, você recebeu em 2024, todo mundo já sabia que o Vorcaro estava enrolado em coisas. Isso é mentira. Em 2024, ninguém sabia nada sobre qualquer coisa errada na vida do Vorcaro. Ele era uma pessoa muito respeitada, ainda na cúpula do poder do Brasil. Aí hoje surge um vídeo. Ah, meu amigo, a coisa é pior do que você imagina. A Globo não só recebeu o dinheiro do Vorcaro, como também elogiava, e o diretor-geral da Globo se dizia um amigo próximo do Vorcaro. E a internet não falha, a internet resgata tudo. Então, joga-se por terra o argumento de que o Flávio tem alguma coisa a ver com o Vorcaro, porque se a Globo insistir nesse argumento, a situação da Globo é muito pior, porque Flávio nunca foi a público dizer que era amigo de Vorcaro ou elogiar ele, que era um grande parceiro, como foi feito pelo diretor da Globo.
Então, seu debut nas altas esferas dos negócios no país, teve a oportunidade de vender seu peixe. O selo de qualidade das organizações Globo foi apresentado por Frederic Caixar, diretor-geral da editora Globo e do Sistema Globo de Rádio. Diretor-geral da editora, tá? Organizador daquele fórum que classificou como histórico e um debate saudável. Acho que a gente tem um mix aqui muito especial de pessoas para fazer um evento que, como a Fernanda estava falando, é histórico para nós. Vou tomar a liberdade de chamar a Semana do Brasil em Nova York e de construir aqui um debate saudável que gere mais consensos do que dissensos. A gente tem a alegria de ter patrocinadores de empresas que a gente admira e que eu tenho o privilégio de ser amigo de todas as lideranças. Então, muito obrigado ao Banco Master. Como é que é? Um evento patrocinado pelo Vorcaro, onde o diretor-geral da Globo diz que é um grande amigo do Vorcaro. Eu tenho o privilégio de ser amigo de todas as lideranças, então muito obrigado ao Banco Master, na figura do seu presidente, Daniel Vorcaro. Estamos muito entusiasmados com esse evento, com esse quórum qualificadíssimo. Asseguro que trabalhamos com esmero para fazer aqui hoje o melhor jornalismo possível ao vivo e que teremos uma repercussão ampla em todos os veículos do Grupo Globo. Vorcaro, o grande nome do encontro, mostrou as avaliações de agências de análise de risco e exibiu uma propaganda em inglês de um produto chamado Crédito. Sexta agradeceu o valor. Principalmente aqui, com o valor que tem sido um baluarte para a nossa nação, Fred. Em meio a uma proliferação de veículos de mídia, com o advento e com a evolução de internet, mídias sociais, o valor tem sido uma referência e um norte para nós brasileiros, com informação sempre precisa e isenta. Então, eu cumprimento o Fred e toda... Precisa e isenta? É sério, Vorcaro? A Globo é isenta? A equipe que Hoje a Globo tá te chamando de corrupto e tá falando que só porque você ajudou a financiar o filme do Bolsonaro, a pedido dos filhos do Bolsonaro, você, todo mundo já sabia que era corrupto, tinha que estar preso. Você deu dinheiro pra Globo. Admiro bastante Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais, que eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês. E eu acho que esse Summit do Valor vai contribuir, vai enriquecer ainda mais a Semana Brasileira, depois que você criou já essa nomenclatura, agora eu já me apropriei, a Semana Brasileira aqui em Nova York. Acho que ela se enriquece com a presença do valor nas discussões. Tá aí ele falando com o diretor-geral da Globo, depois que o diretor-geral da Globo elogia... Deixa eu até pegar um negócio aqui. O diretor-geral da Globo elogia o... Desculpa. Tá. E vai, ó, olha só que legal. Vai ter um outro summit agora. Que coisa fofa. Vai ter um outro summit agora no dia 13 de maio. Teve um summit no dia 13 de maio. Meus irmãos, que coisa maravilhosa que é isso aqui. Que coisa maravilhosa. Eles tentando jogar pra cima do Flávio Bolsonaro algo que eles fizeram, só que num caso muito pior. Evento financiado, patrocinado pelo Daniel Vorcaro. O diretor-geral da Globo fala que é amigo do Daniel Vorcaro e o Daniel Vorcaro dando 160 milhões pra Globo. Então, tem que fechar a Globo, então. Pelo argumento dos jornalistas da Globo, a Globo teria que ser fechada. Ou a Globo é corrupta? Não, eu não vou partir dessa premissa. Sabe por quê? Porque isso era um momento onde a gente não sabia quem era Vorcaro. E Vorcaro era conhecido por ser um cara que distribuía dinheiro. Então, foi pedido que ele investisse no filme do Bolsonaro. Agora querem usar isso contra Flávio. Gente, vamos ser sinceros, essa narrativa morreu. Isso é que nem o leite condensado, essa é a mesma coisa do importunação das baleias. Essa narrativa já morreu. O que era para ser a bomba para destruição da campanha, agora está mais do que claro. Não teve absolutamente nada a ver. Inclusive, a própria Polícia Federal não levou adiante as investigações porque viram na conversa o quê? Que não havia relação de corrupção ali. Era realmente uma pessoa pedindo investimento para uma produção cinematográfica e ali se encerrou o relacionamento. Tá bom? Morreu essa, vamos para a próxima. Baús, o que tá pegando aí o negócio do PT? O que é? Os caras... O Flávio tá igual pão sovado? Só cresce, é isso?
Pitoli, o PT está fazendo o seguinte, orientando a militância, os seus dirigentes, os congressistas do partido, a evitar exageros e ataques pessoais ao comentar o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Porcaro. Por que será? Segundo o coordenador de comunicação do partido, Pitoli, o Éden Valadares, a estratégia é se limitar aos fatos públicos já revelados. Ele disse ao Poder 360 que, abro aspas, não precisa criar adjetivos, salgar, exagerar, nada disso. Só a verdade sobre Flávio Bolsonaro. Fecho aspas aqui ao que o Éder Valadares disse ao Poder 360. A orientação da Secretaria de Comunicação do PT foi dada diante da repercussão dos áudios divulgados pelo Intercept Brasil. A orientação busca impedir que o caso seja tratado como perseguição política e reforçar a narrativa de que as investigações seguem um curso institucional sem a interferência do presidente Lula. Então, por que eles estão fazendo isso? A ideia é utilizar recortes da imprensa de matérias veiculadas em jornais de grande repercussão, em portais de notícias, e utilizar apenas esse conteúdo. Eles não estão criando conteúdo interno do partido para atacar Flávio Bolsonaro. É utilizar, repercutir e tentar viralizar matérias divulgadas, veiculadas pela imprensa que retratam o caso. Que bom, né, Barros? Porque a gente está patrocinando isso via Secom, né? Veja, já entendi. Isso se chama... claro que não é o caso, né? Porque a gente está falando do PT. Matéria espontânea. Sabe matéria espontânea? Olha, o Intercept bateu no Flávio. Não foi o PT que bateu no Flávio. Foi o Intercept. Quem vazou, né? Olha, não foi o PT do Lula que bateu no Flávio. Quem contou a história do dinheiro do Vocaro foi o Metrópolis. Não foi o PT do Lula que tem o filho que pega 300 mil de mesadinha do careca do INSS. Tá fugido na Espanha. Não é o Lula. Foi a Globo News. E aí eles estão juntando tudo isso para a hora que começar o horário eleitoral gratuito, no rádio e na televisão. Flávio Bolsonaro é manchete nos principais portais. E não foi o PT que falou. Entendi a estratégia. Sabe o que mais me incomoda? Alexandre Garcia já vai falar disso, camisa 10, vai falar sobre isso, que é usar do nosso dinheiro para nos atacar. E por que eu digo isso? Não é nem via fundão partidário, hein? Nesse caso é via Secom. Como assim via Secom? A Secretaria de Comunicação, que tem status de ministério, mas não é Ministério das Comunicações, é Secretaria de Comunicação. É quem cuida do din-din da publicidade, ok? Ministério das Comunicações é uma coisa, Secretaria de Comunicação é outra coisa. E o Sidônio cuida da Secom. Tem status de ministro. Mas é importante fazer a distinção entre Ministério das Comunicações e Secom, Secretaria de Comunicação, tá? Feita a distinção, a Secom trabalha com o nosso dinheiro do pagador de imposto para investir em publicidade, para comprar publicidade. Um amigo muito querido, irmão que eu tenho, Val, ontem me falou assim, Pitoli, eu gosto de assistir, ele falou o canal, Barros, ô Edson, você deve saber... Ele falou um canal de televisão que passa só séries antigas. Pluto TV? Eu não sei o nome. Mas só passa série antiga? Mas é um canal fechado brasileiro. Né? Ele falou até o nome de algumas séries, o Val, me esqueci aqui agora. E ele falou assim, Pitoli, tá desanimando assistir um canal que só tem série, não tem um programa ao vivo, não tem um programa de auditório, não tem nada. É um canal especializado em séries antigas. Tá. Porque no intervalo, né, entre os blocos da série, é só governo federal o tempo inteiro. O tempo inteiro. Gilmar Mendes vai ao ataque contra Fachin. É isso mesmo. Entenda. Fachin enquadra Gilmar e causa uma nova guerra no STF. Se tem guerra no STF, bom pra gente. Duas reportagens hoje mostraram uma rachadura, gente, escancarada dentro do Supremo.
O presidente Edson Fachin, ele enquadrou Gilmar Mendes depois de uma manobra feita para brindar o Dias Toffoli no caso do Master. E aí o Gilmar contra-atacou furioso por WhatsApp. Eu vou te mostrar agora todos os detalhes dessa guerra em que só tem um lado a ganhar. Quem? Nós. O lado do povo brasileiro que está cansado de abusos judiciais e de blindagens de autoridades envolvidas, enroladas em escândalos. Você lembra que a CPI do crime organizado quebrou o sigilo da empresa Maridit? Aquela do Dias Toffoli, aquela que vendeu cotas do resort Itaiaia para o Vorcaro? Aí eu não sei se você lembra disso também, mas os advogados da Maridit, do Toffoli, fizeram um pedido para anular essa quebra de sigilo, só que para isso eles fizeram usando um mandado de segurança arquivado em 2021 da Brasil Paralelo que estava com o Gilmar. Eles forçaram uma ligação do caso Maridit com um caso já encerrado do Gilmar, esse da Brasil Paralelo, porque aí o novo caso, esse da Maridit, em vez de ir para sorteio, caiu direto na mesa, no colo do mesmo ministro que tinha suspendido a quebra de sigilo lá de 2021, Gilmar Mendes. Conveniente, né? Só que isso foi extremamente criticado na época, porque era uma manobra clara, descarada do Gilmar para blindar o Toffoli. Gente, eles nem disfarçam. Aí o Fachin viu a manobra, esperou a hora certa, enquadrou e criou uma nova regra para que isso não aconteça mais. A Folha de São Paulo revelou que o Fachin criou nessa semana uma nova regra para a distribuição de processos do Supremo. Qualquer petição em processo já arquivado precisa passar pela validação de 2 servidores públicos e depois da própria presidência da corte antes de ir para o gabinete do relator. Para que serve? Para barrar justamente esse tipo de manobra, muito usada por advogado, adorada por Gilmar Mendes, que concentra poder em quem quer estar à frente de decisões polêmicas, quem está direcionando, quem quer estar direcionando os rumos do Brasil em situações complexas, relevantes. Aí eles pegam um caso que já existe arquivado, vão lá e direcionam para o ministro que quer decidir, que quer dar definição, que quer, como nesse caso, da blindagem. A estratégia é de enfiar um pedido novo em processo arquivado para direcionar a relatoria a um ministro escolhido a dedo, fugindo do sorteio. Só que o Gilmar não engoliu essa regra nova do Fachin e reagiu, imagina, com fúria. A Andresa Matais, do Metrópolis, ela revelou que o Gilmar Mendes ele mandou uma mensagem dura por WhatsApp do próprio Fachin, listando ali processos travados e comparando a gestão do Fachin a um filibuster. Delteu, o que é filibuster? Filibuster é um termo usado em inglês para uma tática obstrucionista do Senado americano para adiar votações. Dá para traduzir aí como obstrução. Na lista que o Gilmar mandou aí para o Fachin, então, mineração de terras indígenas, questão parada desde fevereiro, revisão da vida toda do INSS, em que 7 ministros já votaram para rejeitar e o Fachin pediu destaque para recomeçar tudo do zero. A Ferrogrão, ferrovia de 1.000 quilômetros ligando Mato Grosso ao Pará, que está parada na mesa do Fachin desde fevereiro. Só que o Fachin ele tá certíssimo em cortar as asinhas do Gilmar, gente, nessa história toda. Distribuição direcionada de processos é errado. É um dos vícios mais antigos do Supremo. Isso blindou aí uma fila de poderosos, inclusive na Lava Jato. A regra do Fachin é tecnicamente correta, mas a reação raivosa do Gilmar mostra algo mais grave. Um Supremo rachado de lado a lado e a situação pra lá de ruim que só escala e só piora. A minha reação a tudo isso? Briguem, ministros, briguem! Quanto mais vocês brigam, mais fica claro para a sociedade brasileira o nível de disfuncionalidade dentro do próprio Supremo e a necessidade de uma reforma profunda da instituição. E, é claro, de punição e responsabilização para os ministros que abusam do seu poder como Gilmar. É claro, gente, nessa briga, o lado tem que ser o lado do Fachin, que está tentando fazer o certo contra práticas obscuras, mofadas e podres do tribunal. Agora, o fato de existir essa resistência ao enquadramento, essa resistência à regra correta, mostra que está tudo errado. Mostra um tribunal em frangalhos, sob o ponto de vista moral. Isso reforça tudo que a direita diz há anos. O STF tem que ser fiscalizado. Eu lutei pela responsabilização desses ministros quando eu estava na Câmara dos Deputados. Eu lutei pela responsabilização de todo mundo ao longo da Lava Jato. E agora eu quero continuar lutando no Senado. E é por isso que eu sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná. A sua liberdade e a da sua família depende de nós sermos voz no Senado para combater justamente esses abusos dos donos do poder que fazem de tudo para brindar uns aos outros. Chega de brindagem.
O que você achou, hein, dessa medida do Edson Fachin, que diminui os poderes do Gilmar e de quem quer avocar para si casos e decidir os rumos do país? Nem sempre do jeito certo, hein? Conta pra mim o que você achou dessa medida do Fachin aí nos comentários. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!